estivessem aqui. Então a gente agradece muito mesmo. A intenção não é aqui a gente, vocês são querendo ser estrela, querendo ser, não tem nada disso. A gente realmente veio com a intenção de criar um movimento de compartilhamento de informação, de trazer coisas que a gente aprendeu com a vida, coisas que a gente quer compartilhar para que a gente cresça em conjunto. Nós somos seres humanos, nós dependemos uns dos outros e essa é a principal ideia. Então eu agradeço mais uma vez. Recebemos vários alimentos ali e as pessoas vão adorar receber esses alimentos. Olha só, a gente já começa com uma doação, que é uma coisa muito importante. Então, como que vai funcionar a noite? A gente vai ter 3 etapas. Primeiro, a gente vai ter a apresentação do Rafael, vai falar um pouco sobre os princípios de sucesso, como que ele se desenvolveu aí na história de vida dele. Depois a gente vai ter a Antoniela, que vai falar sobre o software que ela tem na parte do CIS Assessment, que fala sobre o perfil profissional, o quanto que a gente se conhece realmente. O que a gente pensa sobre nós mesmos não é a realidade. O que o outro pensa sobre nós, às vezes, diz mais do que a gente pensa que está passando ou transmitindo. E por último, eu finalizo com algumas informações também sobre comunicação. E aí a gente finaliza, toma um café, faz um networking ali, vai ser legal a gente compartilhar mais informações com vocês, se conectar de novo. E vamos começar. Rafael, o show é seu. Vamos ainda não, vai começar. Procura palestras, a gente conhece melhor. Um errinho sempre dá, né? Boa noite, gente. Quando o Will chegou, eu falei para ele, é bom chegar cedo, que aí a gente atrasa com calma, né? Então, ele até brincou que sempre dá algum errinho, faltando 10 minutos, ou já é workshop. Né? Isso. Então sempre dá esse errinho, é bom que já quebra o gelo, né? A gente já cria aí aquele quebra-gelo, já fica melhor para todo mundo, a gente que está aqui na frente fica menos nervoso, eu fico um pouquinho mais nervoso, mas vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre as atitudes de profissionais de sucesso, gente. Como o Claudemir falou, a gente não está aqui para querer achar que é mais que alguém, nada disso. Também é um aprendizado para a gente, a nossa ideia é criar assim, esse movimento para que eu, Claudemir e a Antonella, formamos esse grupo porque a gente acredita que todo conhecimento deve ser compartilhado e que todo mundo merece prosperar na carreira. Todo mundo merece prosperar na vida, na carreira. E ainda mais num país como o nosso, que tudo é muito difícil, parece que tudo é muito caro. Então, se a gente pudesse ajudar e como grupo, e todo mundo crescer profissionalmente, crescer como pessoa, vai agregar muito aqui na nossa comunidade, numa cidade pequena, enfim, para os lugares que a gente frequenta. Então, um dia eu também comecei a frequentar palestras, workshops, e me credenciei para estar aqui nessa noite. Então, é a deixa aqui para eu me apresentar, né? Quase todo mundo já me conhece, mas enfim. Eu sou Rafael Francato Assunção, mentor da mentoria Power Mindset, ele transforma bacharel em advogado, concurseiro e concursado. Também trabalho com a mentoria de aceleração profissional. Sou bacharel em Direito, aprovado no exame de ordem, especialista em processo civil. E também sou funcionário do Tribunal de Justiça de São Paulo, que a gente pode dizer que é o maior tribunal do mundo. Eu atuo como chefe de seção judiciário lá já há 8 anos, numa seção criminal ali na quarta vara de Mirim. Então eu quero trazer um pouquinho tanto da minha experiência aí como profissional do Tribunal de Justiça, quanto da experiência que eu fui aprendendo, os cursos que eu fiz, as leituras, como coach, como palestrante, como mentor. O primeiro insight que eu quero trazer aqui, gente, muitas pessoas perguntam qual é o segredo da vida, qual é o segredo do sucesso. Isso eu aprendi com o Mário Sérgio Cortella. O professor Mário Sérgio Cortella, ele conta uma história que ele dizia para o filho mais velho dele, ele disse para todos os filhos, mas ele conta a história do filho mais velho, que ele falava, quando você fizer 12 anos, eu vou te ensinar o segredo da vida. A gente pode traduzir aqui então hoje para o nosso workshop como o segredo do sucesso. E quando esse filho fez 12 anos, foi lá acordar ele de madrugada, e ele falava, pai, hoje é meu aniversário. Ele falou, muito bem, meu filho, meus parabéns, tudo de bom. Não, pai, mas hoje eu faço 12 anos. Nossa, você já é um adolescente. Pai, hoje você vai me contar qual é o segredo da vida.
ele se lembrou e falou: ah, é verdade, meu filho, senta aqui. Papai vai te contar qual é o segredo da vida. Ele respirou fundo e falou isso daqui para ele: o segredo da vida é que vaca não dá leite. Você tem que tirar. Você vê o senhorzinho ordenhando a vaca aí. E ele usa isso, é aquele jeito do professor Marcelo, né, que é todo aquele sotaque puxado. Ele fala de um jeito muito engraçado. Ele falou: se você não ir lá, não acordar 3, 4 horas da manhã, entrar naquele curral todo sujo, sentar no banquinho, pode ver que o senhor está no banquinho ali, não amarrar a vaca e não ordenhar ela não vai te dar leite. Então, gente, tem muita gente vendendo aí a fórmula mágica do sucesso, né? Ah, como ter sucesso em 3 meses. Isso não existe. Todos nós aqui, para ter sucesso, para chegar no próximo nível, nós vamos ter que tirar muito leite de vaca, nós vamos ter que trabalhar demais. Isso já me começa a entrar no próximo insight nosso aqui, que é o quê? Esse eu aprendi com Jerônimo Tego. Alguém conhece Jerônimo? Mais alguém? O Jerônimo, ele é coach, palestrante, também é autor best-seller, especialista em produtividade e neurociência. O Jerônimo, ele trabalha com essa premissa de que toda habilidade pode ser desenvolvida e com o tripé de conhecimento, prática e repetição. Então, se a gente entender que pode desenvolver habilidades, que as pessoas vão ter... Claro que algumas pessoas têm dons, né? Todo mundo aqui, cada um tem um dom de trabalhar com alguma coisa. Alguns têm o dom de conversar com pessoas, outros têm o dom de ouvir, outros têm o dom de se comunicar muito bem. E apesar de todo mundo possuir um dom, nós também podemos desenvolver habilidades através desse conhecimento, desse tripé do conhecimento, prática e repetição. E ele também cita a frase de Tony Robbins, aí, que é o coach dos coaches. Se alguém conhece Tony Robbins, tem inclusive um documentário no Netflix, né, que vocês já viram, Eu Não Sou o Seu Guru, é muito legal com Tony Robbins, é sensacional, traz muito conhecimento e autoconhecimento para a gente. Ele usa essa frase, que a repetição é a mãe de todas as habilidades. Então, para a gente alcançar o sucesso, nós vamos ter que aprender a tirar leite de vaca. E vamos aprender como? Conhecimento, prática e repetição. E repetir sem parar, sem parar. A repetição vai trazer para a gente a excelência. Quando a gente vem aqui, vem falar, algumas vezes já falo em público, mas ainda sempre é um desafio. Mas como que eu vou ficar bom e excelente nisso? Praticando. Eu tenho que fazer palestra, fazer apresentação, fazer live. Alguns aqui sabem como é um desafio isso para mim. Venho de uma adolescência totalmente tímida, introvertida, que eu só me comunicava com quem era o meu grupo ali de amigos e tal. Mas se eu chegava num lugar que eu não conheço, até brinquei com o Claudemir, não pergunto nem onde é o banheiro, ficava com vergonha. Então, para sair dessa zona de conforto, fui buscar desenvolvimento pessoal, comecei com conhecimento, prática e repetição. Hoje estou aqui repetindo isso de novo, e vamos lembrando sempre dessa frase, que a repetição é a mãe de todas as habilidades. Nosso próximo insight aqui, esse aqui é sensacional. Tudo sempre piora antes de melhorar. Eu acredito aqui que todo mundo já fez uma obra, né? Para uma reforma em casa, no escritório, enfim. A nossa vida, gente, é como uma obra. Porque você faz uma obra por quê? Por que você fez uma obra na sua casa, mãe? Minha mãe está aqui, para quem não conhece minha mãe. Para quem que fez uma reforma lá na sua casa? Para melhorar. Você vai melhorar uma coisa que você acha que não está boa. De repente você quer melhorar a iluminação, a parede está suja, você vai pintar, vai ficar um lugar melhor. Mas quando você começa essa obra, tudo fica ainda pior. Você quebra paredes e começa com sujeira para todo lado, é poeira, é barulho, é um monte de gente trabalhando ali na sua casa, no seu escritório. Então tudo fica pior. Antes de você alcançar o sucesso, tudo vai piorar. Hoje é um exemplo disso. Vocês poderiam estar em casa agora descansando, ou assistindo Netflix, né? Podia estar fazendo qualquer coisa, tipo, ir para um restaurante, ir para um bar, mas vocês estão aqui colocando o seu tempo, a sua energia. Isso vai ficar muito cansativo, mas se você quer chegar no próximo nível, você vai ter que passar por essa fase de tudo sempre piora antes de melhorar. O Jerônimo até usa como antes de melhorar, piora. Então,
sempre quando estiver ficando difícil, lembra que não tem como, você vai ter que passar por isso, assim como uma obra vai ficar pior antes de melhorar. Você vai precisar persistir, você vai precisar ter muita força de vontade, e toda vez que bater a vontade de desistir, você pode usar essa frase: amanhã eu desisto, hoje não, hoje eu vou continuar. Aí você pode pensar, por quê, né? Eu vou desistir amanhã. A ideia aqui, gente, é que amanhã, se você ainda tiver vontade de desistir, você vai repetir essa frase: hoje eu vou continuar, amanhã eu desisto. Esses dias eu coloquei isso em prática mais uma vez na minha vida. Alguns aqui sabem que eu pratico corrida de rua, apesar de estar assim acima do peso, né? É uma ideia do Edinho, que está aqui também, com o projeto Fitness, né? Então, o que é o projeto Fitness? É para encorajar os gordinhos e gordinhas para fazer um exercício. Que não precisa ter vergonha de colocar uma roupa de corrida ou de bicicleta, tá? Vai ficar tudo marcando, mas nós vamos correr, vamos ter mais qualidade de vida. E esses dias eu já fiz provas de 5 e 6 quilômetros, mas eu quero me inscrever numa prova de 10 quilômetros. E aí, assim, no aplicativo lá, pedi para mudar meu treino para 10 quilômetros, só que começou a ficar muito difícil. Estava muito difícil, eu não estava cansativo, falei, eu vou desistir. Fui sair para treinar, peguei o celular na mão, vou pedir aqui para voltar do treino para 5 quilômetros, mas minutos antes eu tinha revisado essa palestra aqui. E aí eu lembrei desse insight, falei, hoje eu vou continuar, amanhã eu desisto. Ainda no meio do treino, eu fiquei tão feliz por ter continuado, estava muito bem, fiquei ali, acho que bem, todos aqueles hormônios da felicidade ali pra gente. E eu falei, cara, eu não vou mais desistir. No outro dia eu nem pensava em desistir. No mesmo dia eu já não queria mais desistir, estava feliz por ter continuado. Então toda vez que bateu uma vontade de desistir, quando você estiver na busca do seu sonho, na busca do sucesso, querendo crescer na carreira, levar o seu negócio para o próximo nível, você lembra dessa frase: hoje eu vou continuar. Esse é o mesmo conceito, gente, que tem nos botecos. Quem já viu essa frase aqui? Todo mundo já viu essa frase aqui, né? Wesley, Chocolo, então, né? Já estou rindo. Na faculdade, toda faculdade tem um barzinho com essa frase. Qual que é a ideia disso? Não importa o dia que você vá no bar, você nunca vai comprar fiado. Porque fiado só amanhã. Você vai lá hoje? Não, fiado só amanhã. Você vai amanhã? Fiado só amanhã. Então, use esse exemplo, isso vai gravar na cara. Vocês nunca mais vão esquecer isso. Bateu vontade de desistir do seu sonho, da sua carreira, do seu negócio, de chegar no próximo nível, você vai lembrar disso. Fiado só amanhã, hoje eu vou continuar, amanhã eu desisto. Olha só, quando a gente começa a desenvolver, a colocar em prática esses conceitos, isso quer dizer que você está desenvolvendo a sua inteligência emocional. É um conceito que hoje em dia já é muito mais falado, de inteligência emocional, mas poucas pessoas ainda buscam realmente isso. Quando você vai desenvolvendo, colocando em prática esses conceitos, esses insights, você pode inclusive chegar no nível antifrágil, que é o que o Luciano Pires, aqui, executivo de marketing, autor de 8 livros, afirma o seguinte: frágil é aquele objeto que quando você dobra, ele quebra. O antifrágil, além de não quebrar, fica ainda mais forte. Eu adoro esse conceito, gente, porque é muito comum as pessoas achar que começa, não, eu não vou conseguir, está muito difícil, eu quero desistir porque eu não vou ter toda vez ficar frequentando curso, vou ter que estudar, vou ter que doar mais meu tempo, eu já trabalho demais. Mas quando você começa a desenvolver sua inteligência emocional, tudo vai parecer mais fácil. Porque na verdade você está se preparando melhor, você está ficando antifrágil. Tem essa obra também do Nassim Nicholas Taleb. Esse conceito eu quero ler também inteiro para ser fiel a ele. Taleb diz: o antifrágil está além da resiliência e da robustez. O resiliente resiste às colisões e permanece igual. Também está muito na moda, né, falar de resiliente. A pessoa é resiliente, mas o resiliente é aquele cara que no meio de uma crise, no meio de uma discussão, no meio de um problema ali no emprego, na empresa dele, ele consegue ficar calmo. Mas o antifrágil fica cada vez melhor. O autor ainda fala que o antifrágil adora a aleatoriedade e a incerteza, o que também significa, decisivamente, o amor pelos erros, por uma certa classe de erros. Esse conceito também do Taleb para mim é sensacional, porque, gente,
Primeiro, é aprender com os erros, é muito importante. A gente não tem que ter medo de errar, o erro sempre vai trazer uma lição importante para a gente. E adorar o que é incerto, acho que qualquer mudança, tudo que é incerto, gera muito desconforto no ser humano, é normal, não tem como. Tudo que vai ter uma mudança na empresa, a pessoa já fica ali, vai mudar um sistema, todo mundo já fica inseguro, fica, não sei se vai dar, isso aqui não é bom. Quando a pessoa precisa de repente aceitar, se surge uma proposta de um novo cargo, qualquer que seja a mudança, gera muito desconforto no ser humano. Mas quem se destaca, quem atingiu o topo, ele não tem medo de agir nessas horas. Nem sempre a gente vai saber agir, mas se você se prepara, se você está buscando desenvolvimento pessoal, você no mínimo não vai ter medo de agir. E durante o caminho você vai aprendendo, você vai se dando um jeito de se encaixar ali no que aquela situação pede. Então é muito importante que a gente entenda que muitas vezes o desconforto é onde vai trazer crescimento. É a gente sair da nossa zona de conforto para poder agir quando é incerto. Porque as pessoas de sucesso hoje, elas não importa a área. Qualquer área tem que. A Cândida está aqui, né, tem um comércio já há muitos anos, né, Cândida? A Ingrid agora está começando com a loja dela também. E tem gente que atua em todas as áreas. Eu também venho da área do direito. Não importa a área. Quem chegou lá em cima, quem está no topo, ele teve que enfrentar o desconforto, ele teve que agir quando tudo parecia difícil. Então, todo mundo já passou por isso. Às vezes a gente passa sem nem perceber, mas quando você coloca intenção, quando você entende que aquele momento precisa que você haja, você com certeza vai se destacar no meio da multidão, que é esse mar de gente que está no mercado de trabalho, no empreendedorismo, mas se você coloca intenção, você vai se destacar. Jerônimo traz mais um conceito muito importante para a gente, que é o propósito na balada. Esse também está ligado quando bate aquela vontade de desistir. Pare para pensar, não sei se alguém aqui sabe o que é isso, ele define como aquilo que faz você continuar quando qualquer pessoa pararia. Ele inclusive conta a história de que num dos seus eventos, uma pessoa chega para ele chorando e fala: Jerônimo, eu descobri o meu propósito na palavra, é a minha filha. E ele pergunta: mas por que sua filha que tem? Ela é deficiente, Jerônimo. Ele tá, mas por que a deficiência dela torna ela o seu propósito? E ele diz: porque tudo que ela ganhou para ajudar ela nessa deficiência foi de outras pessoas, conhecidos e até desconhecidos, porque eu nunca tive condições financeiras de melhorar a vida dela em relação a essa deficiência. Mas ela ainda tem um sonho que é fazer uma festa de 15 anos. E eu vou prosperar financeiramente para proporcionar essa festa para minha filha. Então, quando ele conta isso, até ele contando na aula dele, ele arrepia, a gente arrepia. É uma coisa assim, o propósito na palavra é uma coisa muito forte. Se você não tem esse propósito, você pode começar a pensar ainda hoje. Na própria mentoria Power Mindset, eu tenho uma sessão voltada para a gente descobrir qual é o nosso propósito de vida, esse propósito que vai fazer você continuar quando qualquer pessoa parar. Ainda nessa linha, gente, Charles Chaplin já dizia: a persistência é o caminho do êxito. Você só vai alcançar o sucesso, chegar no outro nível. Quando eu digo, o sucesso ele é bem subjetivo, né? Todo mundo, o sucesso para cada um aqui é uma coisa. Então, quando eu digo sucesso é isso, o que você quer, o que você almeja na sua vida. Para você chegar lá, você vai precisar disso, de persistência. A persistência realiza o impossível. Isso a internet atribui como um provérbio chinês. Gente, a persistência nada mais é do que fazer o óbvio de forma consistente. Quando a gente entende que precisa ter consistência, e ter consistência não quer dizer fazer nada grandioso. Se você tiver pequenas atitudes, mas de forma consistente, no médio e longo prazo, você vai conquistar coisas incríveis. Você vai realizar muitas coisas na sua vida, apenas com pequenas atitudes feitas de forma reiterada, fazendo aquilo virar um hábito. Então, quando eu comecei a correr, no primeiro dia eu corri 200 metros mais ou menos. Aí já parei para andar. Hoje eu consigo correr 7 km sem parar. Já fiz 10 km, parei um pouquinho para caminhar, mas no primeiro dia eu corri 200 metros. Mais um pouquinho por dia.
foi lá aumentando a minha consistência, tendo consistência um pouquinho por dia, eu cheguei já na distância de 7 km sem parar. Então esse é o poder da consistência que tem em qualquer fase, em qualquer área da nossa vida. E antes de eu entrar aqui na conclusão, eu queria deixar esse insight mais comportamental. É até uma coisa, esse livro Influencia Pessoas, 20 Hacks para a Persuasão, de Robert Schultz. Ele diz isso: a impressão inicial e final sobre qualquer conversa é extremamente mais significativa do que o meio da argumentação. Isso aqui, traduzindo, gente, é aquela coisa da primeira impressão é a que fica. Eu não acredito em verdades absolutas, eu não acho que isso é uma verdade absoluta, mas é uma coisa muito forte. Teve comprovação científica, esse psicólogo da Universidade de Toronto, ele chegou nessa seguinte premissa: quanto menos tempo temos para emitir um julgamento baseado no que vemos, mais propensos seremos a confiar no que dizem nossos instintos. Ele continua explicando ali na obra que quando a gente conhece uma pessoa, automaticamente nós já fazemos alguns julgamentos. A gente tem uma impressão boa ou ruim daquela pessoa. Num próximo encontro, o seu cérebro, de forma automática, sem a gente perceber, começa a pensar ali características ou atitudes na pessoa para corroborar com aquelas informações que a gente teve no primeiro encontro. Então, se a pessoa não gostou de você, o cérebro dela, no segundo encontro, vai trabalhar para reforçar aqueles pontos que ela não gostou. É claro que o lado bom também é verdadeiro, né? Mas quando a pessoa, se ela já não gostou, nossa, aquilo é muito forte, né? O ser humano parece que tem essa natureza de reforçar o que é negativo. Então, a gente precisa, com certeza, causar uma primeira boa impressão para depois ir reforçando isso. Que, se você causou uma boa impressão, no próximo encontro essa pessoa já vai buscar coisas de forma automática, vai criar até uma admiração. Muitas vezes no segundo encontro você já tem a admiração daquela pessoa, ou você vai admirar aquela pessoa aí que você gostou, enfim. Então, a dica que eu posso deixar nesse sentido, gente, é o sorriso. Sempre sorria quando você encontrar qualquer pessoa. O sorriso quebra barreiras, o sorriso quebra objeções. Se você olha para quem está do seu lado agora e dá um sorriso, vai sentar lá. A pessoa vai retribuir, não tem como. O sorriso é sensacional, todo mundo sorriu. Tem uma pessoa que não abre um sorriso, não tem jeito. Sorrir, você tem que ser verdadeiro, tá? Vai ser simpático, ser sorridente. Uma coisa que também está muito assim alta hoje é aquele atendimento humanizado, né? Não importa aí qual é a sua profissão, você vai falar com alguém, você vai atender alguém, com um sorriso no rosto, com humildade. Muitas pessoas perdem oportunidades por ser arrogante, ou até por ter um jeito mais fechado, mais sério. Então o sorriso já abriu muitas portas. Eu conversei com várias pessoas. Eu fui fazer um episódio, tem um podcast chamado Power Mindset, de episódios curtinhos de 5 minutos com dicas de produtividade, liderança. Eu conversei com alguns gestores de multinacionais e todos eles me disseram, Rafael, cresce quem se apresenta bem nas empresas, quem tem relacionamento ali com as pessoas de outros setores, né? O Claudemir também pode falar melhor sobre isso, a Antonella também. Essas características hoje são muito buscadas pelos gestores, e quem cresce, quem se destaca, tem essas características de ser simpático, de ser sorridente, de conversar com todo mundo sem ser arrogante, sempre buscando realmente ali uma troca de experiência. É o que a gente tem como objetivo hoje aqui, é trocar experiência, conversar. Antes da gente bater um papo ali, no final a gente pode conversar. Não é só a palestra aqui, essa troca de experiência é sensacional. E já entrando na minha conclusão, gente, Benjamin Disraeli, que era o ex-primeiro-ministro de Israel, se não me engano, acho que é isso mesmo, né? Ele diz: a vida é muito curta para ser pequena. E o professor Mário Sérgio Cortella ainda complementa e diz: a nossa vida é pequena quando nós vivemos ela de forma fútil, de forma banal. Hoje, se você quer buscar o sucesso, você precisa ser esse profissional que não vive essa vida pequena. Se nossa vida é pequena, a nossa carreira, a vida é curta, a carreira é mais curta. Se você quer alcançar o sucesso, você precisa entender que você precisa impactar pessoas. Eu aprendi uma coisa muito legal esses dias e acho que esse é o principal aqui dessa minha fala.
não importa a nossa profissão, fica mais. A Ingrid hoje tem a loja de semijóias dela, a Cândida tem a loja de roupas. As pessoas, quando procuram vocês, elas não procuram a roupa ou a semijóia, elas procuram autoestima, elas procuram se sentir bem, elas têm uma dor e vocês oferecem um remédio para a dor. Então, na nossa vida, tudo pode ser assim. Quando alguém te procura para conversar, um amigo, você vai ouvir, você tem seu remédio para a dor dessa pessoa. Numa empresa, não importa o seu cargo, no seu negócio, você não vende um produto, você vende o remédio para a dor de alguém. Então, quando a gente atende a pessoa pensando nisso, eu quando estou ali no judiciário, muitas vezes eu sou um remédio para a dor de uma vítima que sofreu um pouco. O Claudemir hoje me contou um episódio, né, uma experiência que ele teve, quando você sofre um furto ou um roubo, a gente se sente muito vulnerável, se sente invadido. E o meu papel ali, quando essa pessoa chega no meu balcão, é fazer com que ela se sinta um pouco melhor. Muitas vezes é o contrário, eu tenho que ser um remédio para a dor de uma mãe, de um filho que está preso, e ela vai lá querer saber do processo comigo. Então, mas o que é mais gratificante, eu ouvi uma vez de um pai de um preso, quando o cara saiu, ele foi lá com o pai dele, o cara falou para mim: você tratou muito bem meu pai ia me visitar e falava que você tratava bem. Aí o pai dele falou: eu quero que você um dia seja juiz, porque você me tratou muito bem, você merece. Então, quando a gente é remédio para a dor de alguém, você vai abrir portas. Isso vai mudar a sua vida de forma... Você vai alcançar o sucesso, você vai subir vários degraus na sua carreira, no seu negócio. O Jerônimo Moreira gosta de dizer que um dia nós vamos viver só de contar histórias. Quando a gente estiver na velhinha, de repente só com filhos, netos, ou quem quer que seja, nós vamos contar as histórias que a gente viveu. E aí você pode decidir se você vai querer ser essa pessoa que transformou a vida de outras pessoas, sendo um remédio para a dor, ou se você vai ser só mais uma pessoa com uma grande multidão. E se você não quiser evoluir, não tem problema. Se você está confortável, se você não faz essas coisas, mas está confortável, isso não tem problema nenhum. Ninguém aqui vai te julgar. Mas se você quer dar esse próximo passo, chegar um pouquinho mais ali na sua carreira, no seu negócio, você tem que ser esse profissional que vai transformar a vida das pessoas. E aí eu gostaria que você parasse ainda nessa noite e pensasse uma atitude pequena. O que você vai fazer hoje até os próximos 7 dias, que vai fazer você ser essa pessoa, que começa a ser um remédio para a dor das outras pessoas que buscam ali o seu negócio, que buscam o seu trabalho. Então, são atitudes pequenas, gente, como eu falei. Pode ser você ler um livro aí de atendimento humanizado, pode ser você fazer a mentoria, pode qualquer coisa, pequenas coisas que vão fazer você chegar nesse nível de uma pessoa que transforma a vida de outras pessoas, que consegue sim alcançar o sucesso através dessa cura que você vai oferecer para as pessoas. Acho que é isso que eu tinha para dizer para vocês. Então, só depende de vocês, gente.